E falando em foco, em trabalho, esses dias eu estava no TikTok, eu vi esse moço aqui, que trabalha com audiovisual pelo jeito, ele tem um curso ou uma assessoria, sei lá, mas ele estava dando uma dica muito boa para quem trabalha com times aí, clientes. Eu já fazia tempo e eu conhecia diferente a história, né? Ele conta de uma história pessoal, eu conheci de uma história assim de mito mesmo da internet, né? Mas eu vou mostrar aí pra vocês, vamos ver juntos. Sua cabeça alguma vez na vida de criar um erro para o cliente? Isso eu aprendi há muitos anos atrás com um diretor que fazia direção para mim de vídeos corporativos, e o Luiz é um cara mais velho do que eu, então na época ele me chamou para provar uma entrega, né, um projeto que estava pronto, um vídeo, e eu sempre olhava o material da produtora antes de sair, e aí eu fui olhar o material e o material simplesmente tinha um erro assim que eu falei, porra, Luiz, como assim esse erro? E eu sabia que aquele erro ali tinha algo estranho, porque tipo assim, eu tinha bons editores e o Luiz um puta de um diretor, e eu falei, cara, tem algo... O que tá acontecendo, né? O Luiz olhou pra minha cara e falou, Serginho, fica tranquilo que isso aí é o que eu chamo do erro do cliente. Eu Tá falei, ligado? Luiz, what the fuck? Que porra é essa? E aí ele dando risada olhou pra mim e falou assim, Sérgio, é o seguinte, o vídeo tá perfeito, o vídeo tá sensacional, não tem o que mexer. Então, eu estou fazendo isso porque é um cliente que tem sempre mania de botar o dedo no material. Então, eu já estou criando o ponto para ele botar o dedo sem perceber o resto que está perfeito, sem ele inventar a história. Então, galera, isso é uma das psicologias que eu achei mais interessantes que eu aprendi ao longo da minha carreira, que é essa coisa, tipo assim, quando você tá com aquele material que você fala assim, cara, esse material tá perfeito, não tenho que botar a mão nele, e aí você tem um cliente daqueles malas que sempre gosta de Ou dar colega de aquela trabalho. coisinha do ego, né? De alimentar o ego dele, falar, eu mexi nisso aqui, melhorou o material. Você já cria para o cliente, induz ele ao erro que você quer que ele ajuste. Isso é uma coisa muito interessante, dependendo do tipo de cliente que você está atendendo. Então isso é uma coisa muito interessante de vocês fazerem quando vocês estão com o material na mão, assim, que vocês analisaram e falam assim, Eu conheci essa história de um outro negócio, de um modelador 3D que estava trabalhando uma vez num jogo de xadrez e ele estava modelando as peças. E aí o chefe dele sempre mandava ele alterar alguma coisa. E daí ele começou a deixar um pato, tipo, se era o rei do jogo de xadrez segurando um pato. Daí ele sabia que o chefe dele ia pedir, tira esse pato. Mas é porque tem algumas pessoas, quando a gente trabalha muito no mundo corporativo, a gente se liga disso. Tem algumas pessoas que elas precisam dar um pitaco em alguma coisa. E eu já tive que fazer isso várias vezes, várias vezes. Assim, às vezes de nem me ligar que a pessoa tá fazendo isso. A última vez que eu tive que fazer isso era assim, eu trabalhava numa escola e dessa escola tinha níveis de inglês, né? Um, dois, três, quatro, nível um, dois, três, quatro. Vamos dizer que eu era o professor responsável pelo nível 4. E daí a gente fazia assim, a gente planejava as aulas, o professor responsável via e dava um ok, planejou a aula, tá aqui o planejamento de aula, tá aqui as coisinhas que tem que fazer, né? E aí ia para a semana de dar aula e daí vários professores davam essa aula. Tinha uma pessoinha que eu fazia o plano de aula para o nível que eu era responsável e dessa pessoa ia dar sempre a primeira aula da semana. E daí ela viu uma coisa que ela pensava assim, ah, não vai funcionar isso aqui com a minha turma. Daí, em vez dela alterar isso aqui para ela alterava para todo mundo. Ela alterava para todo mundo. E daí, quando eu ia dar minha aula lá na quinta-feira, eu via que estava alterado. E ela alterava e não avisava ninguém. E daí eu fiquei, poxa, a vida acontecia toda a vez. Ah, isso aqui não vai funcionar com a minha turma. E daí ela trocava. E daí, como eu lembrava dessa história de modelar lá o pato nos negócios, eu comecei a fazer assim. Eu comecei então a fazer então, né, a plano de aula
E essa pessoa, galera, é uma pessoa que não tinha, ela formada em, sei lá, vamos dizer que era formada em economia e estava dando aula. Então as alterações não eram nem alterações boas, porque eram umas alterações sem embasamento, assim, pedagógico, e era só porque ela não conseguia vender para a turma dela aquela atividade. Então eu fazia e eu já pegava uma das coisinhas e eu fazia uma ou muito comprida e complicada para o professor, ou algo que eu sabia que ela não ia gostar porque a turma dela era chata e ela não conseguia vender aquela atividade para a turma. Eu já fazia isso. Eu já fazia isso. E daí, no final do plano, a gente botava umas atividades extras. Ali na atividade extra eu botava a que eu já queria que fosse aqui, porque eu sabia que a criatura ia pegar, ia trocar as duas aqui. Ela trocava as duas e botava aqui. Isso era com tudo. Com tudo. Até assim, decoração do Halloween, alguém ia lá e decorava uma porta, decorou a porta de Halloween aqui, sei lá, fazer um vampirinho de Halloween aqui. A pessoa decorou lá um vampirinho e tal. Ela ia lá, pegava, ia lá, tirava a decoração dos outros e fazia uma decoração. Então tem gente que precisa dar pitaco, precisa fazer alguma coisa. Então, se você sacou que a pessoa já deu sinais de fazer isso, tenta fazer um erro para essa pessoa, para esse cliente, para esse colega de trabalho. Pode ser um erro de ortografia grotesco numa apresentação, pode ser uma cor errada num design, uma cor meio sem noção. E é batata, a pessoa vai focar nisso, ela vai dizer, muda isso e depois não vai mais pedir nada pra você. Tudo o resto que você sabia que tava bonito e bom, ela não vai meter o... Às vezes tu faz alguma coisa boa e a pessoa só por querer meter o bedelho, traga. Acontece muito.